Olá! Vocês comeram? Tá tudo certo? Ótimo. Olha, as pessoas ficaram, ninguém foi embora. Obrigada. Vamos continuar então. Nós estávamos falando de chamado, certo? E eu quero que a gente preste atenção a algumas coisinhas bem básicas. Nós conversamos então, onde a gente parou era que chamado não era aquela coisa mística, sobrenatural, onde um anjo do Senhor ia descer e te dizer, eis que te digo tal coisa. Se você presta atenção, as histórias na Bíblia onde isso aconteceu, o trabalho dos irmãos foi perrengue puro. Então pensa comigo, a sarça ardente e Moisés. Certo? Uma sarça começa a queimar e não se consumir. E o próprio Deus fala dessa sarça e chama Moisés a cumprir algo, a ter um chamado, a ter algo específico que Moisés ia fazer. Mano, Moisés libertou o povo do Egito. Tudo bem? Você vê depois um anjo aparecendo a Maria e dizendo para ela, agraciada és, gerarás um filho e o nome dele será Jesus e ele vai ser o Filho de Deus. Então, quando coisas sobrenaturais acontecem para revelar chamado, eu tenho medos. Eu tenho muitos medos, porque quer dizer que aquela pessoa vai estar debaixo de um encargo de questões muito difíceis, pesadas, e que os céus sabem disso, e por isso os céus vêm com até mesmo uma confirmação sobrenatural, para que não tenha via de dúvidas, de que essas pessoas foram encaminhadas por Deus para certas funções. Faz sentido? Então, por exemplo, o meu pastor, bichinho, que dó, ele foi chamado para pastorear a minha igreja. A gente é um bando de músicos, só tem músico na minha igreja. Então, se você já esteve perto de pessoas que são músicos, assim, a tempo integral, ô povo difícil de pastorear, deixa eu te contar, ô galera difícil, lindos, amados, talentosos, mas ô Jeová da glória, intenso. O Senhor teve que vir com um sonho para o meu pastor para confirmar que era aquele lugar, daquela forma, sobre aquele povo. Então a gente brinca com ele. O Senhor lhe deu um sonho, o Senhor não pode reclamar. O Senhor está preso na gente. Brincadeira, tá? Pode dar risada, tá tudo bem. Tá? Era uma piada. Ele gosta de ser nosso pastor e nós amamos que ele seja nosso pastor. Vocação mesmo. Então, quando nós olhamos para chamado, eu deixei vocês com uma pequena frase, que é aquela que está lá em cima. Então, vamos ler ela juntos? Chamado é... Vamos de novo. Conexão da nossa vida e trabalho com o reino de Deus. O reino, o estabelecer do reino de Deus é a Missio Dei. Estão lembrados? Então, o meu chamado é a junção da minha vida, da minha personalidade, dos meus atributos, do lugar onde o Senhor vai me inserir para gerar finanças, onde eu vou passar a maior parte do meu tempo, onde eu vou viver, para que essa junção, essa conexão sirva o propósito de Deus. Então, é a conexão da minha vida e do meu trabalho para o avançar do reino. A Bíblia usa muito essa frase, o avançar do reino. Então, o teu chamado não é a teu respeito. Não é sobre você. É sobre o reino de Deus. É sobre a vontade de Deus sobre a terra. A faculdade que você estudou, vai estudar, não é sobre você. A família que você vai formar não é sobre você. A cidade na qual você vai viver, o tipo de estilo de vida que você vai ter, o que você vai liderar dentro da igreja, como que você vai exercer a sua vida cristã, não é ao teu respeito. Se trata do reino. Porque você e eu
vivemos para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas, diz Paulo. Ok, então, Deus é o autor do chamado. Então Ele chama e você é levado. Então quem manda é Ele. A gente só obedece. Como que é o ditado? Manda quem pode. Amém. Devia estar na Bíblia, devia ser um provérbio. Muito bem, próximo slide. E eu quero trazer para vocês um conceito onde nós vamos dividir chamado. Nós vamos olhar para chamado como chamado geral. E por outro lado, nós vamos ter um chamado específico. Tudo bem? Então agora vamos falar do chamado geral. Você sabia que você existe porque Deus te amou? Fala que sim, porque a gente pregou isso ontem. A gente ouviu isso ontem. Sim, yes, uau. E nós falamos então sobre Marcos 12:30. Quem lembra de café? Café. Coração. Perfeito, Marcos 12:30. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Obrigada. Deu tilt. Nós, seres humanos, existimos por amor para amar. Ele nos amou para que amássemos. Então, dentro de qualquer coisa, seja você agrônomo, médico, professor, estagiário, pai de família, o que for que você tenha de habilidades e de profissões que você possa exercer na sua vida. Como ser humano, você tem algo principal que cumprir. Antes de ser médico, antes de ser pai, antes de ser professor, antes de ser missionário, antes de qualquer coisa, existe um chamado divino sobre a tua vida, que a Bíblia diz que é o amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então, o padrão de sucesso da Bíblia é um pouco diferente ao nosso padrão de sucesso. Eu tive que me policiar, sabe? Antes eu viajo bastante, e quando eu ia conhecer as pessoas da igreja tal, a primeira coisa que eu perguntava é: e do que você trabalha? Qual que é a sua profissão? Como se isso fosse o aspecto que define a pessoa, o mais importante sobre ela. Como se um certificado de uma universidade ou não fosse o que dá valor para alguém ou não. O lugar de onde ela ganha dinheiro. Então, por exemplo, eu curto muito empreendedorismo. Então, se alguém se apresentava para mim como empreendedora, pô, aí eu ficava e conversava. Mas se alguém se apresentava para mim da área da saúde, que é uma área que eu não entendo nada, beleza. Como se isso fosse a medida de valor. Mas quando nós olhamos para a palavra, por exemplo, nós temos a parábola não, mas nós temos uma conversa que Jesus teve com um jovem rico. E nós vemos isso em Mateus, nós vemos essa conversa em Lucas também. E ele pergunta para ele não pergunta tipo, qual é a tua profissão. Ele não pergunta para ele quanto dinheiro você tem. Ele não pergunta para ele uma lista de coisas. O que Jesus perguntou para ele foi: você cumpriu os mandamentos? Você ama a lei? Você ama a palavra? Porque lembra que a gente conversou ontem? A palavra é o próprio Deus. Os mandamentos do Senhor refletem quem Ele é. Então, se eu obedeço, eu o amo. Existe espaço para que na nossa vida nós definamos as coisas de forma diferente. O nosso valor não precisa estar atrelado a uma carreira, a um trabalho, a uma família. A Bíblia me diz que o meu valor como pessoa
está atrelado a Deus. E que o meu sucesso como pessoa, porque como que a gente se apresenta? Oi, tudo bom? Eu sou a Ana, missionária. Certo? É o nome e profissão. O nome mãe de 3. Um dia, amém, Senhor, eu quero. Glórias. O que acontece? A Bíblia nos diz algo diferente. Prazer, eu sou a Ana, eu amo a Deus. Prazer, eu sou a Ana. Sabe o que é o mais importante sobre mim? Eu sou filha de Deus. Quantos de nós teremos coragem de nos apresentarmos assim? Eu não sei se eu teria. Mas quando nós olhamos para a palavra, o padrão de sucesso divino não é posse, carro, facu, família, filhos. O que ele nos pergunta é o quanto você amou. Porque isso é obedecer os mandamentos. É amar. Lembra? O resumo da lei e os profetas é amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo. E eu acho bem interessante porque 1 Coríntios 3, você não precisa abrir, mas 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, Paulo usa uma analogia e ele fala que nós vamos viver a nossa vida e que tudo que a gente viver tem coisas que vão ser prata, ouro e pedras preciosas. Mas tem outras coisas que nós vamos viver a nossa vida e que nós vamos entregar as nossas energias, só que elas vão ser palha, madeira e feno. E que todas essas atividades vão ser passadas pelo fogo. E o único que vai sobrar é a prata, o ouro e a pedra preciosa. Eu te pergunto hoje, se a tua vida, o como você tem vivido, as tuas decisões, as tuas atitudes, o como você tem vivido, se o fogo viesse, o que sobraria? Teria alguma coisa? Eu sei que tem áreas na minha vida que é tudo madeira, que é tudo feno, que é tudo palha. E isso faz parte do processo de santificação, amém? Onde nós somos levados de desejos pecaminosos para sermos conformados de acordo ao caráter de Cristo. Onde o Senhor nos leva de frutos da carne para frutos do Espírito. E é isso que 1 Coríntios está falando. Que aquilo que a gente vive, que como nós vivemos a nossa vida, dê glória ao Pai. Gere ouro, gere prata, gere pedras preciosas. Então, quando eu falo de chamado geral, galera, eu não estou passando pano em mudança de caráter. Eu não estou passando pano em mudança de atitudes. Eu não estou passando pano e dizendo qualquer coisa vale, porque Deus me ama. Muito pelo contrário. Porque Deus me ama, eu quero honrar esse amor. Porque Deus me ama, eu quero amá-lo de volta com tudo que eu tenho. E isso quer dizer viver uma vida de sabedoria. E aí entra uma reorganização de padrões. Se eu sei que o mais importante ao meu respeito é como eu amo a Deus e ao próximo e a mim mesma, você viu que são 3 patamares. O mais importante, onde eu devo colocar a minha maior energia, é em como crescer em amor. E isso não é algo abstrato, não é algo estranho, etéreo. A Bíblia nos ensina sobre o que é amar ao próximo, sobre o que é amar a Deus, sobre o que é amar a mim mesmo. Então, o mais importante na tua vida não é a tua conta bancária, é o quanto você ama de volta. E o amor se manifesta de diferentes formas. Se a gente pegar 1 Coríntios 13,
O amor é paciente, benigno, bondoso. E a gente para por aí, né? Ninguém lembra mais. Mas uma das coisas que eu mais amo é que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Será que nós temos aguentado por amor? Será que nós temos esperado em amor? Será que nós temos gerado ouro, prata, pedras preciosas com o nosso dia a dia? Com o como eu cumprimento alguém? Com como eu espero e dou preferência para outra pessoa passar? Ou talvez no trabalho, de novo, eu ensino fulano a fazer o trabalho dele, que ele deveria saber. Será que você obedece quando teus pais te chamam? Essa é hard. Entende? Como você vive importa. Porque esse é o teu chamado. Por amor, para amar. Vamos para o próximo slide, por favor? E aí nós entramos na parte de chamado específico. Então, o meu chamado geral, que é o mesmo para todo ser humano, amém, aleluia, por amor para amar. Por amor para amar. Faz comigo, por amor para amar. Mas tem que fazer, não é a cruz, tá? Misericórdia. Mas faz comigo, por amor para amar. Então, é porque Ele me amou para amar. Fechou? Esse é o teu chamado geral. Todo mundo foi chamado a isso. Só que cada um de nós tem questões específicas. Então, por exemplo, eu falo até debaixo d'água. Eu amo falar. Eu amo conversar, eu amo trocar ideia. A gente veio 18 horas de carro, eu fiquei quieta a meia hora que eu dormi. Mentira, eu fiquei mais. Ei. E a gente não demorou 18 horas, a gente veio rapidinho, tá? Falar nada. Eu amo conversar, eu amo falar. Isso é uma aptidão que eu tenho. Isso é um talento que eu tenho. É óbvio, acaba sendo óbvio que o Senhor ia me usar com o microfone na mão, Brasil. Porque eu tenho, isso faz parte do conjunto de talentos que o Senhor depositou dentro de mim. Mas agora, pensa numa pessoa que gosta de falar baixinho, que não gosta que todos os olhos estejam nela. Uma pessoa que prefere uma conversa de 1 a 1. Você acha que o Senhor ia forçar essa pessoa a ter o tipo de trabalho que é no microfone? E eu não estou falando timidez, tá? Timidez é outra coisa, a gente pode conversar outro dia. Mas eu estou falando de personalidade mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo. Ela não está aqui, então eu vou dar um exemplo, depois vocês fingem demência, tá? Sabe a Lorena, que tocou guitarra ontem? A Lorena fala doce, fala baixo. Ela não, se eu colocar a Loreninha aqui no meio, ela fala porque eu pedi para ela, porque ela me ama. Mas se você der preferência para ela, ela vai falar, me dá 2 pessoas e eu passo 3 meses caminhando e discipulando com essas 2 pessoas. Porque esse é o talento, a aptidão dela. Faz sentido? Então, quando falamos de chamado específico, é o propagar o reino de Deus usando nossas habilidades, personalidade e aptidões. Como que eu descubro isso? Cristo glorificado. Como eu sei? E a gente vai fazer um pequeno exercício agora. Pode ser? Eu quero que você pense em 2 pessoas que te conhecem muito bem. Não vale ser tua mãe e teu pai.
Pode ser um deles, mas não vale ser mãe e pai, tá? Você pensou em 2 pessoas? Pega o celular. Eu quero que você mande, se você não quiser, você não precisa. Mas eu gostaria de te convidar a enviar uma mensagem para essas 2 pessoas que te conhecem. E você vai perguntar para essa pessoa que qualidades essa pessoa enxerga em você. Ou em outra frase, outras palavras. No que você acha que eu sou bom? Pode mandar. No que você acha que eu sou bom? Vocês não têm a mínima, não? Pergunta, manda mensagem. No que você acha que eu sou bom? Quais habilidades você acha que eu tenho? E você pode falar, tem uma moça louca de Floripa que está me mandando fazer essa mensagem. Então, estou mandando só para ela não vir falar comigo. Tá tudo bem. Mandaram? Gente, é uma frase, não precisa escrever um texto. As pessoas não têm tempo. Bora lá. Tudo bem? Por que isso é importante? Posso falar? Posso voltar? Vocês ainda estão mandando mensagem? Eu espero. Desculpa. Posso? Pode ser? Fechou. Como que... A gente estava falando de como descobrir, então, essas aptidões e talentos. O primeiro lugar onde nós podemos iniciar essa busca é olhando para a nossa personalidade. Então, como eu falei, eu sou extrovertidíssima. Não sou extrovertida. Tipo, tem extroversão, tem do 0 ao 100. 0 ao 100. Eu sou 98,5. Eu me reservo 1,5 para quando eu estou com sono. Sabe assim? Então, faz sentido que o tipo de coisas específicas que o Senhor me entrega para fazer por Ele, para o reino, tem a ver com pessoas, tem a ver com grupos grandes de pessoas, tem a ver com comunicação, porque eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, e eu falo com as mãos, certo? Quando nós começamos a olhar para a nossa personalidade, é uma forma ótima de começar a descobrir para onde ou quais são, vamos dizer dessa forma, a minha personalidade, mais os meus talentos, que é o que vocês acabaram de perguntar para a galera, são como se fosse um pote de recursos. Porque nenhum de nós é bom só em uma coisa. Nós somos bons em diversas coisas. E ao longo dos anos, nós vamos melhorando em algumas, aprendendo outras e deixando outras de lado. Por isso que eu quero trazer para vocês a opção de pensar que fora o nosso chamado geral, existem chamados específicos com data e hora para começo e fim. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus olha para as tuas aptidões e talentos, personalidade, tudo que Ele depositou dentro de você, e Ele fala, os próximos 3 anos, eu vou usar isso, isso e isso. Isso é exatamente o que ela precisa nos anos de faculdade. Opa, eu vou usar isso e isso para Ana ser missionária na F-Hop. Pá.
se daqui 1 ano o Senhor olhar e falar, agora eu vou usar isso, isso e isso, e vou levar a Ana para o mercado de trabalho de volta, para ser CEO de uma holding multinacional. Amém, aleluia. Que vai morar em Londres. Amém, aleluia. Meu Deus! Eu errei o meu chamado. Não era para eu ter sido missionária. Por que o Senhor está me tirando de Floripa, me levando para Londres? Ó céus, ó vida! Eu não ouvi a voz de Deus. Mas muitas vezes nós vivemos como se Deus fosse estático. Ele é imutável. Ele. Mas Ele é um Deus dinâmico no seu fazer, dinâmico no seu trabalhar. E se aprove ao Senhor te levar 2 anos para um lado, 5 anos para outro, te esconder durante um período, te expor em outro, bendito seja o nome do Senhor. E é isso que acaba sendo a confusão. Tem que ser uma coisa para o resto da vida. Sabe qual que é a tua uma coisa? Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Isso é o que não vai mudar, independente de onde Ele te inserir. Mas pensa comigo na vida. Você está na casa dos seus pais, e aí talvez você vai estudar fora. As coisas mudam. E aí talvez você recebe uma oferta de trabalho e você vai para outra cidade. E as coisas mudam de novo. E aí talvez você casa e as coisas definitivamente mudam. É ou não é, casados? Muda tudo. Tudo. A vida é feita de mudanças. A vida ela é dinâmica. Então, acreditar que as funções que você vai exercer vão ser as mesmas o resto da vida para todo sempre, é delicado. Porque vem comigo, até se nós falamos de família, o jeito que o meu pai é meu pai hoje, é diferente de quando eu tinha 1 aninho. Quando eu tinha 1 aninho, ele tinha que me levar no colo, ele teve que me ensinar a caminhar, ele teve que fazer todo um tipo, a presença dele na minha vida era muito mais necessária e mais ativa. Hoje, com meus anos, meu pai na minha vida, meu pai é um conselheiro, meu pai é um amigo. Meu pai é alguém a quem eu respeito e que eu busco o seu conselho. Mas ele não me diz mais, vai almoçar. Misericórdia, né? Misericórdia. Imagina se ele tivesse que me ligar em Floripa. Filha, você está almoçando? Misericórdia. E uma coisa é pai preocupado que pergunta, tudo bem? Tá tudo certo? Minha mãe até hoje pergunta, filha, você está lavando a roupa direitinho? Minha mãe tem meio que uma obsessão com roupa. Então, assim, eu não sei porque ela acha que eu não sei lavar roupa. Eu não entendo por quê. Enfim. Entende que os papéis mudam? E a nossa forma de exercer esses papéis também mudam? A vida, ela é dinâmica. Então, achar que eu vou nascer e morrer do mesmo jeito é... Eu ia falar algo forte, mas os pastores estão ali, eu não vou falar. Me choca, eu acho muito ousado da nossa parte falar que a nossa vida vai ser a mesma. Quando eu olho para a caminhada dos heróis da fé, quando eu olho para a caminhada de homens e mulheres que viveram o reino, eu vejo histórias lindas e eu vejo histórias dinâmicas. Eu vejo Moisés começando como príncipe do Egito. Depois ele foi ser pastor de ovelhas no meio do deserto. Depois ele se torna governador e gestor de 2 milhões de pessoas. Depois ele se torna representante, sempre foi, né? Representante de Deus, mas depois ele se torna aquele que simbolizaria o relacionamento que nós teríamos com o Pai. Você entende que as coisas mudam?
Então, quando nós falamos, por exemplo, de escolher facu, agora falando com essa ala aqui, tudo bem se você não estudar, não exercer a profissão que você estudou do zero, para sempre. Eu fiz relações internacionais, eu amei, e eu trabalhei na área há muitos anos. E o Senhor usa, hoje, como missionária, muito das coisas que eu aprendi em empresa. Faz sentido? Então, a escolha, por exemplo, da tua faculdade, não precisa mais ser a pressão sobre os ombros. Não estou falando para você ficar pulando de faculdade, tá bom? Tudo bem? Começou, termina. Amém? Eu quero ouvir um amém. Eu não ouvi um amém. Ah, bom. Misericórdia, né? Me deu até calor. Suou aqui atrás. Mas, por exemplo, com a galera que vem fazer as nossas escolas, a gente tem uma escola bíblica de 5 meses. Galera de 18 a 30 anos, 17 às vezes. E aí você tem aquele chuchuzinho de 17 anos que fez a escola bíblica e fala, eu quero ser missionário. O que eu faço? Eu amo você, vamos orar por isso, vamos fazer faculdade primeiro. Por quê? Se eu não tenho o que colocar dentro do pote, o que o Senhor vai usar? E isso também vale com a tua personalidade, com as tuas aptidões. Se você não entende quem você é, se eu achasse que eu sou uma pessoa introvertida, eu não estaria aqui, exercendo a função que o Senhor quer que eu exerça por esse período de tempo. Faz sentido? Faz sentido? Então, como você é? Quem é você? Como é a tua personalidade? Isso tem testes de personalidade, tem diversas formas de descobrir essas nuances. Mas isso também vem da multidão de conselhos. Alguém recebeu resposta da mensagem que mandou? Dá uma olhada. Recebeu resposta? Faz sentido o que a pessoa falou? Faz? Ó, fez sentido aqui. Alguém teve alguma coisa que você não sabia? Isso acontece, tá? Às vezes a resposta que as pessoas mandam é que eu fui legal com vocês e eu falei 2, tá? Normalmente eu peço para mandar para 10. O tipo de respostas que a galera recebe é chocante. Tem coisa que é a mesma palavra das 10 pessoas. É tipo assustador. Mas também tem algumas questões que surgem. Sério? Porque, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, teve alguém que chegou até mim e disse, Aninha, você é tão boa com pessoas, vamos ficar na recepção da igreja? Estou falando verdade, é real isso. E eu lembro desse dia, e eu lembro de estufar o peito e falar, eu sou boa com pessoas. Você entende? O autodescobrimento, ele é algo que se desenvolve com o tempo. Eu não sou a mesma menina de 13 anos hoje. Então, tem muitas coisas da minha personalidade hoje que não existiam lá atrás. Então, faz parte dessa jornada de amadurecimento o se conhecer. Quem você é dessa estação? E quando eu digo estação, é período de tempo. Tudo bem? Então, nosso chamado específico, eu quero sugerir para vocês que o nosso chamado específico é dinâmico. Ele pode ser alterado. Ele pode ser transformado. E isso não quer dizer que todo o demais foi uma mentira. Tudo bem? Olha o drama. Eu sou essa pessoa, tá? Então, por isso que eu estou falando. Agora eu quero que a gente faça um exercício. Vocês estão comigo ainda? Sim? Tá bom. E eu quero que a gente vá... Oxe, o que é isso? Nossa, eu avancei várias coisas. Eu quero que a gente vá para o slide 14.
E a gente vai fazer uma atividade. E para isso você precisa ou de papel ou de celular, bloco de notas. E a gente vai escrever esses 4 pontos. E eu quero que você traga algumas coisas que você ama. Pode ir para o 17, melhor, slide 17. Tá? Pensa nesses 4. Então, aquilo que você ama. Ah, você ama música. Ah, eu amo cozinhar. Mano, eu amo correr. Eu amo, e veja que a maioria são verbos, tá bom? Não é eu amo a minha mãe. Glória a Deus que você ama a sua mãe. É o mínimo que eu espero. Tudo bem? Eu amo, então, por exemplo, eu amo falar. E é real, eu amo falar. Eu gosto de falar. Eu gosto do som da minha voz. Não é narcisismo, tá? Tá tudo bem. Eu gosto de fazer dublagem. Eu faço essas coisas. Então, eu acho muito legal. Então, escreve aí o que você ama. Pode ser uma coisa só, pode ser 3, tá tudo bem. Não precisa ser 15, não. De 1 a 3. À medida que você for terminando, pode ir fazendo os outros, tá bom? Aquilo que você ama, aquilo que você faz bem. Então, por exemplo, como eu gosto de falar, e eu também gostava de estudar, eu comecei a ajudar meus colegas de sala a estudar para a prova. E eu comecei a ficar boa dando aula. Era quase que uma mini aula. Aí meus professores começaram a colocar as pessoas que estavam com dificuldade para sentar do meu lado durante as aulas, para eu dar a matéria para eles. Então, eu amava tanto falar e estudar, que isso me levou a querer ensinar os outros, a colocar isso em prática. E isso me tornou uma boa professora. Tudo bem? Meu Deus, como ela se acha. Gente, está tudo bem. Você pode falar que você faz algo bem, tá bom? Tá tudo bem. Aquilo que o mundo precisa, vocês não vão preencher. E aquilo que te pagam para fazer, só se você já estiver remunerado hoje. Tudo bem? Você pode voltar para o slide 15? Aquilo que você ama, junto àquilo que você faz bem, é a tua paixão. Você ama fotografia. E de tanto você tirar foto, você se tornou alguém excelente nisso. Você faz isso muito bem. Então isso é uma paixão. Você ama fotografia. E o mundo precisa saber o que está acontecendo lá fora. O mundo precisa de pessoas que mostrem a realidade do que está acontecendo nas guerras. Ou quando tem uma enchente. O mundo precisa que imagens reais cheguem até nós. Isso pode ser a tua missão. Faz sentido? E aí,
Você então entra em contato com uma CNN Brasil e eles veem a tua fotografia, eles entendem que você faz isso muito bem e eles entendem que você tem um encargo para que o mundo conheça, veja, e eles então te contratam. Aí você acaba sendo remunerado como fotojornalista. Esse seria um mundo ideal, né? Misericórdia. O que acontece? Às vezes, nós nos confundimos. Eu tiro foto tão bem. Eu faço bolo super bem, bolo de pote. Vou abrir um negócio. Eu amo cozinhar, vou abrir um negócio. Só que você não tem só que cozinhar quando você tem uma empresa de bolo de pote. O que você tem que fazer? Planilha. Ranço. Falar com o fornecedor. Ter toda uma parte de saneamento, de limpeza, organização, as entregas, as embalagens. Tem toda uma série de áreas que não tem nada a ver com aquilo que você gosta e aquilo que você ama. E tem muita gente que mata a sua paixão por achar que vai ser uma profissão. Faz sentido? Uma profissão não necessariamente tenha que ser aquilo que você mais ama. Não necessariamente aquilo através do qual você é remunerado tenha que ser a tua paixão. Tá tudo bem se não for. Tá tudo bem. Teve uma época que eu dava aula de inglês. Odeio dar aula de inglês. Mas assim, com todas as minhas forças. Todas. Tudo bem. Eu dei aula uma época. E tá tudo certo. Tá tudo bem. A gente faz o que tem que fazer, entendeu? Tem períodos e tá tudo bem. Nós temos que ser responsáveis, amém? E tá tudo bem. Agora, o resto da sua vida, no lugar que te suga, que te mata, aí é outra história. Por isso entender a missão é tão importante. O que queima no teu coração? O que é um assunto, algo que te empolga, que quando você começa a falar... E eu tenho um amigo que ele é engenheiro civil. Ele ama engenharia. E, gente, quando eu digo que ele ama, é algo fora... ele ama. Então, quando ele vai falar de engenharia, e eu não vou tentar imitar o que ele fala, porque eu não sei, ele começa a falar de por que o Senhor chamou ele para engenharia. Do que ele faz através da empresa dele. De como é necessário. E ele começa, e mano, aquilo transborda. E ele começa a falar por que o mundo precisa de pessoas como ele e de trabalhos como o dele. Ele é uma pessoa que entendeu a sua missão de vida. Ele quer transformar o mundo através de uma das coisas que ele mais ama. Faz sentido? O que é a minha vocação? Aquilo que o mundo precisa com aquilo que eu posso ser remunerado. As contas, elas são eternas. Eu hoje estou vivendo parte da minha vocação. Graças a Deus, dar aula é um amor. Junto com o que eu entendo que o mundo precisa. O mundo precisa amar mais a Deus. Essa é a minha missão. E hoje eu sou paga para ajudar as pessoas a amarem mais a Deus. Hoje eu vivo vocação. Faz sentido? Ana, e se eu nunca viver vocação? É uma pergunta bem delicada que fazem todas as vezes. Eu acredito que nós não nos conhecemos o suficiente. O que isso quer dizer?
Quando eu falo aquilo que o mundo precisa, são sementinhas que o Senhor depositou dentro de nós, que parece que quando você fala ou está em contato com essa área, você brilha. Ou ao contrário, quando você vê o estado de como as coisas estão, a tua frustração é gigantesca. Você quer mudar tudo, você olha e fala, mano, não é possível. A maioria de nós tem sementinhas do que o mundo precisa dentro. Nós só não reconhecemos. O dia que nós aprendermos a reconhecer o que o Senhor depositou dentro de nós, nós vamos achar muito mais fácil vocação. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque vocação não é apenas uma coisa. Lembra? Que você não é apenas uma coisa, você é dinâmico. Então eu quero sugerir para vocês que você possa ter inclinação, vocação, que a tua vida possa servir o propósito de transformar mais do que uma área, de trazer reino em mais do que uma área. Faz sentido isso? Eu acredito no papel de família. Eu acredito que eu tenho vocação para ser esposa e mãe. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu acredito que eu tenho vocação para ser professora. Do mesmo jeito que eu acredito que eu tenho vocação para ser empreendedora. Tudo bem? Então, eu quero trazer vocês para um lugar onde vocês possam expandir o leque de possibilidades. Não é uma coisa ou outra. E se trata mais de quando e o quê? Dessas possibilidades que o Senhor me deu, Senhor, o que é para eu ativar agora? O que é para eu colocar em uso agora? Aonde que o Senhor está me levando agora? Isso tira a pressão. Porque nós nascemos para viver uma vida dinâmica. Talvez a gente possa usar outro exemplo, outra palavra. Nós nascemos para viver uma vida em independência. Por essa vocês não esperavam. Como assim independência? Eu ouço do Espírito aonde Ele quer que eu vá. Eu ouço do Senhor para onde Ele quer que eu vá. Senhor, é hora de largar tudo, ter meus filhos e focar minha vida em ser mãe pelos próximos 15 anos? Bendito seja o nome do Senhor. É hora. Não, peraí. A holding. Londres. Tá. Vamos para Londres. Abrir empresa. Opa. É os dois ao mesmo tempo? Senhor tá graça. Misericórdia. Faz sentido? É Espírito Santo. É Senhor. É Deus. Para onde o Senhor está me conduzindo? Eu permaneço nesse trabalho ou eu me movo? Eu permaneço nessa função ou eu busco a promoção? Lembra que não se trata de você? Se trata dele. Então, se trata dele, ele que tem o plano. Então, se ele está com plano, eu posso perguntar. É lógica, é muito simples. Eu queria encerrar. Você pode pôr no próximo slide, por favor? Falando um pouquinho do que... Mentira, vai para o 18. Eu queria orar com vocês para encerrar, pode ser? Vocês podem ficar de pé? Eu acho que tem muita pressão sobre os nossos ombros
E eu também acredito que tem muito pesar em alguns dos nossos ombros. Para alguns de nós olhamos para trás e nós olhamos para aquilo que poderia ter sido. Para alguns de nós temos medo do que pode ser. E eu queria que nós tivéssemos um tempo orando ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo graça, para entender os movimentos dEle nas nossas vidas, dentro de tudo isso que nós chamamos de chamado. Que o Senhor venha com clareza, inclusive para alguns momentos das nossas vidas, para algumas mudanças bruscas, que você não faz ideia de por que aconteceram, mas que aprove ao Senhor. Sabe, às vezes nós vivemos um cristianismo que não cobre todas as áreas das nossas vidas. E isso é pecado. O Senhor, Ele é Senhor de tudo. Ele é soberano sobre todas as áreas das nossas vidas. Ele é soberano sobre o tempo, Ele é Senhor sobre tudo. E sabe o que é o mais importante? Ele ama você por inteiro, inclusive o teu trabalho. Inclusive a tua vocação, inclusive o que vai te remunerar, inclusive se tudo vai convergir e você vai servir ao propósito de Deus na tua vida. Deus não quer apenas um pedacinho de você, Ele quer tudo. Então a minha oração nessa tarde vai ser uma oração de entrega, pode ser? Então onde você está, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e você a conversar com Deus. E eu te peço a você fazer isso de voz alta. Tudo bem? Não se importa com quem está do teu lado, está tudo bem. Mas começa a falar com Ele. Senhor, eu estou aqui, eu entrego a minha vida. Talvez alguns de nós vamos pedir perdão. Obrigada, Senhor. 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 Senhor, nós não queremos viver de qualquer jeito. Senhor, nós oramos por uma revelação do Teu chamado para nós como os filhos. O nosso chamado principal de Te amar. Ah, Senhor, eu Te peço graça sobre as nossas vidas, para olhar para a nossa história no passado e entregá-lo a Ti. Senhor, eu Te peço graça para ouvir a Tua voz. Eu Te peço graça para olhar para o futuro, Senhor, e dar os nossos passos ouvindo o Teu guiar. Ah, Senhor, nós queremos ser homens e mulheres de uma coisa. Nós queremos ser homens e mulheres que vivam vidas que gerem ouro, prata e pedras preciosas. Então, Senhor, eu Te peço, leva-nos na Tua história. Fala conosco. Nos ensina a ouvir a Tua voz. Ah, como fala da tribo de Issacar, nós Te pedimos, ensina-nos a discernir tempos e estações. Ah, Senhor, eu Te peço por um povo que é tão dependente de Ti, que na mínima mudança de estação, eles já vão ouvir a Tua voz. Eles já vão saber o que está acontecendo. Eu Te peço graça, Senhor, para nós sabermos seguir aonde a nuvem nos dirigir. Eu me lembro do povo de Israel, no meio do deserto. Quando a nuvem levantava e se movia, o povo entendia que devia segui-la. Senhor, eu Te peço que nós sejamos tão dependentes de Ti,
que fixemos o nosso olhar na nuvem, para que onde o Senhor nos direcionar, nós sigamos. O que o Senhor falar, nós nos rendamos a Ti. Senhor, nós celebramos a Tua missão e nós queremos dizer: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Eis-nos aqui. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Legal, muito bom. Muito obrigado, Ana, pela palavra. E nesse momento nós podemos ter mais um momentozinho de intervalo, né? Daqui a pouco está chegando todo o pessoal aí, né? E já estão aí, na verdade. E vamos fazer um momento, então um tempinho para pegar uma água, ir no banheiro, e daqui a pouco tem mais.